Senhoras e senhores deputados, Dr. Francisco Assis, boa tarde a todas e a todos. Estamos na nossa reunião extraordinária conjunta entre a Comissão de Trabalho e Segurança Social e a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação para ouvir a personalidade indigitada para Presidente do SES. E eu queria, antes de mais, dar as boas-vindas ao Dr. Francisco Assis. É um gosto, naturalmente, recebê-lo hoje. Um gosto receber uma casa que bem conhece, que é uma casa de todos os portugueses, mas, em particular, também é uma casa do Dr. Francisco Assis, onde, durante muitos anos, desempenhou funções de forma muito nobre e de forma muito competente, pelo que também é, para mim, um gosto tê-lo aqui hoje e é um gosto, naturalmente, recebê-lo. Vamos dar início à nossa audição. Eu queria, antes de mais, informar as senhoras e senhores deputados que o nosso regimento foi acertado numa grelha de tempos e foi acertado conjuntamente entre as duas comissões, numa grelha de tempo que já foi usada quando de outras audições semelhantes e para a mesma matéria, e prevê, assim, 5 minutos iniciais para o Dr. Francisco Assis, 7 minutos por cada grupo parlamentar que queira usar da palavra e, no fim, o Dr. Francisco Assis terá 7 minutos por cada grupo parlamentar que usar da palavra. Portanto, será o tempo correspondente para as questões ou para a intervenção que achar por bem. Como disse há pouco, é uma reunião conjunta, uma reunião extraordinária conjunta entre a Comissão do Trabalho e a Comissão de Economia. Estão também senhoras e senhores deputados de outras comissões, que são naturalmente, além de legitimamente, são também muito bem-vindos e a personalidade ouvida também assim motivou. E também queria informar que estamos em modo Covid e isso significa que, para além das senhoras e senhores deputados presentes no auditório, com as circunstâncias de assegurarmos as orientações para o cumprimento das regras de saúde pública, temos também senhoras e senhores deputados que nos acompanham por videoconferência. Significa isto, não sei se vai acontecer, mas significa isto também, se porventura assim for desejo dos próprios e dos respectivos grupos parlamentares, poderá haver intervenções por essa via e, portanto, poderá eventualmente entrar alguma senhora ou senhor deputado por esta via para colocar questões ao Dr. Francisco Assis. Não perdendo mais tempo, indo diretamente àquilo que nos interessa, Dr. Francisco Assis, 5 minutos, com alguma tolerância que a mesa naturalmente lhe dará, e depois eu, como forma habitual também nestas comissões, passarei a palavra, eu passarei a orientação dos trabalhos ao Sr. Presidente da Comissão do Trabalho, que assumirá também a presidência e a gestão dos trabalhos durante a nossa reunião extraordinária. Dr. Francisco Assis, faz favor, muito obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer as suas palavras, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, senhoras e senhores deputados. Quero, em primeiro lugar, naturalmente, dizer-vos que é para mim motivo de grande satisfação este regresso à Assembleia da República, onde durante muitos anos desempenhei funções como deputado do Partido Socialista e, em particular, a esta sala, pelo seu nome tão inspirador, Sala Almeida Santos, uma das grandes figuras da nossa democracia, e, por outro lado, que era a sala onde eu reunia habitualmente quando era líder parlamentar do PS, em reuniões muito participadas e muito plurais, que então aqui tínhamos com grandes discussões, reuniões de longas horas que aqui tivemos, mas que tenho saudades, naturalmente. Eu vou ser breve, 5 minutos chegam perfeitamente para apresentar, enfim, eu não tenho um programa, mas as ideias que tenho em relação ao SES. Eu fiquei muito satisfeito com o convite que me foi dirigido na semana passada pela líder parlamentar do Partido Socialista, a deputada Ana Catarina Mendes, para que o meu nome fosse proposto para a presidência do SES. Tenho estado fora da atividade político-partidária desde há um ano, o que não significa que não acompanhe ativamente a vida política e não tenha deixado de me pronunciar sobre a mesma, também ao longo desse ano, mas por uma forma que não passou pelos canais mais institucionais, mais partidários. Não tinha nenhuma perspectiva de regressar no imediato à vida cívico-política em termos de ocupação de qualquer função no país, mas perante o convite que me foi dirigido entendi que tinha a obrigação de responder afirmativamente, por duas razões. Em primeiro lugar, pelas circunstâncias excepcionais que estamos a atravessar, nós em Portugal e todos os restantes povos por esse mundo fora. Estamos perante uma das maiores crises das nossas existências, uma crise desde logo no plano sanitário, mas uma crise que tem consequências
económicas, sociais e até de outra ordem, provavelmente, culturais, etc. Portanto, é de facto uma crise significativa, uma crise profunda com que estamos confrontados e que, a meu ver, exige de todos nós uma disponibilidade para a participação na vida pública, sempre que os outros entendam que podemos ser úteis. E quando entenderam que eu poderia ser útil no desempenho de uma determinada função, entendi que só por um grande egoísmo é que poderia dizer que não. Não estou aqui com aquela história do espírito de missão, de sacrifício, não gosto nada disso. Gosto da vida política de outra maneira, que é de facto, e da vida cívica, mas estou aqui por responsabilidade cívica perante o país neste momento. Em segundo lugar, porque me parece que o SES pode desempenhar, como tem aliás desempenhado ao longo dos anos, uma função importante, mas de uma importância acrescida nesta fase particular da vida nacional. O SES é o lugar onde está institucionalmente representada toda a sociedade civil portuguesa, está lá tudo. Desde os sindicatos, as associações empresariais, as universidades, os autarcas, o mundo do ambientalismo, as organizações ligadas aos movimentos de questão das reivindicações e de causas, como as causas da afirmação dos direitos das mulheres. Todas essas questões estão representadas, todas essas dimensões estão representadas no SES. Portanto, a sociedade civil portuguesa está representada naquele espaço. Eu entendo que a nossa democracia é uma democracia que assenta, sobretudo, nesta componente parlamentar. Sou um grande defensor da prevalência da componente representativa ou parlamentar no modelo de organização democrática. Julgo que a experiência histórica nos ensina que é este verdadeiramente o modelo que acautela uma boa articulação entre a ambição democrática e a ambição do respeito por um Estado de direito. Mas, ao mesmo tempo, a democracia não se pode esgotar nesta dimensão da representação política ou parlamentar. E há uma dimensão de participação que constitui hoje um repto especial que é lançado à própria sociedade civil portuguesa, e há uma dimensão de participação que também tem que ser devidamente valorizada e que creio que pode encontrar aqui no SES um grande espaço de afirmação. Isto é, uma vez que estão ali representados todos os setores da sociedade portuguesa, na sua diversidade, no seu pluralismo, é possível, como aliás já tem acontecido, eu estive a ver, eu já não me lembrava bem, estive a ver a lista das pessoas que presidiram ao SES, são pessoas de primeiríssimo plano. É para mim uma grande honra, se porventura suscitar a vossa confiança, desempenhar essa função e suceder a personalidades, desde o primeiro presidente, Dr. Nascimento Rodrigues, até ao professor Correia de Campos, não vou agora citar todos os demais, mas de facto personalidades de primeiríssimo plano, não apenas da vida política, mas da vida cívica. Não eram apenas pessoas que se limitaram a ter, em determinadas fases da sua vida, uma intervenção política ou partidária, foram pessoas que se destacaram pelo seu compromisso e pela sua independência. Acho isso muito importante. Olhando para aquilo, são pessoas muito independentes. Não são pessoas que se disponibilizem para ceder nenhuma parte da sua liberdade no desempenho daquela função. Todos eles eram, de facto, pessoas e são pessoas muito independentes, o que acho fundamental num organismo desta natureza. A independência não significa a neutralidade, como é evidente. A independência, o homem independente tem posições e afirma as suas posições e não hesita em afirmá-las em determinados momentos. Mas a independência é, de facto, não estar prisioneiro de nenhuma fidelidade que limite a nossa capacidade de afirmação própria e autónoma, como ela deve ser feita num quadro democrático. E, nesse sentido, eu tenho muito orgulho, repito, em, se for suscitar essa confiança, ser eleito, suceder a essas personalidades. E, portanto, há uma história do SES. E essa história é, de facto, uma história de valorização da participação da sociedade civil. Ora, nesta fase em que o mundo está a mudar, em que Portugal está a mudar, em áreas muito importantes, porque há uma dimensão de crise, mas também há uma dimensão de mudança. Há mudanças que já vinham a acontecer. Por exemplo, as nossas economias têm que se transformar. Há hoje um processo que lentamente vai ocorrendo por essa Europa fora, que é um processo de transformação dos nossos modelos económicos e que tem que ver com a emergência de novas questões, novas tecnologias, que venham substituir modelos de produção e até de organização mais tradicionais, uma nova relação com o trabalho. O conceito de trabalho está a sofrer uma alteração significativa e nós não podemos continuar a pensá-lo com base num modelo que está ultrapassado, até porque ele coloca também novos desafios e novas questões, gera novas oportunidades, mas também pode e gera muitas vezes novas injustiças e, portanto, temos que estar atentos a essas situações. Uma mudança profunda no plano da organização, da relação do trabalho com outras dimensões da vida, os tempos livres,
Tudo isso são questões, nós estamos a passar uma fase, enfim, que será uma fase, por um lado, no aspecto positivo, é chamado o célebre conceito, não é, da destruição criativa. Não há dúvida nenhuma que há aqui uma destruição criativa, mas tem as duas componentes. Tem a componente criativa e tem a componente destrutiva. E essa componente destrutiva, por muitos setores, é percebida como uma coisa absolutamente trágica e nós não podemos ser insensíveis a essa situação. E estas pandemias, estas crises sanitárias e estas crises têm esse condão, tornam mais evidentes as dificuldades de grande parte dos setores da população e chamam mais a atenção para a necessidade de atendermos à dimensão social, que por vezes esquecemos um pouco. E por isso essa dimensão é obviamente uma dimensão muito importante, mas ao mesmo tempo a dimensão económica, da transformação do nosso modelo económico, que está a acontecer por todo o lado. Esta mudança, passar por uma economia, aquilo que os chavões, a economia descarbonizada, tem muitas implicações, não é uma mudança simples, porque é uma mudança que altera alguns padrões, há setores produtivos que perdem inevitavelmente com isso, há outros que vão ganhar. E essa transição tem que se fazer com sensibilidade, com noção, com ambição e com sensibilidade ao mesmo tempo. Portanto, o que eu creio, não sei se já passaram 5 minutos, deve estar a terminar, eu termino, peço desculpa, eu ia começar por dizer, eu no Parlamento Europeu o máximo que consegui falar foi 3 minutos. Ia dizer, realmente 5 minutos já é uma eternidade, mas não é, que chega-se ao Parlamento e os velhos hábitos regressam. Mas terminaria dizendo que este é o meu propósito, não é um programa, e gostaria muito, para terminar, de dizer que se for eleito, gostaria de contar muito com um diálogo permanente com a Assembleia da República, com todos os partidos com representação parlamentar, porque acho que este é de facto, o resto de tudo é muito importante, mas o centro da democracia portuguesa está aqui. E, portanto, isso nunca nós desempenhamos a função que desempenharmos ao longo da nossa vida, não podemos perder de vista que não há nenhuma democracia sólida com um Parlamento enfraquecido. Nós precisamos de um Parlamento cada vez mais forte e eu farei tudo o que for possível para prestar todo o apoio ao Parlamento português. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Francisco Assis. Ultrapassou um bocadinho o tempo, mas não se pode dizer que se vingou no Parlamento português do tempo que não teve no Parlamento Europeu. Portanto, foi uma tolerância razoável. Muito obrigado. Vamos dar início, então, às rondas pelos grupos parlamentares. Começa o grupo parlamentar do PSD. Tenho a informação que será uma intervenção partilhada entre o Sr. Deputado Eduardo Teixeira e a Sra. Deputada Lina Lopes. E, portanto, eu daria a palavra, 7 minutos, também com alguma tolerância, embora eu apelasse aos senhores e senhoras deputadas que essa tolerância fosse mais contida. Faz favor, Sr. Deputado. Queria cumprimentá-lo assim. Queria cumprimentar também o Presidente da Comissão de Trabalho, o Deputado Pedro Roque, e cumprimentar o Dr. Francisco Assis, que hoje está cá na condição de candidato ao Conselho Económico e Social. É um gosto recebê-lo cá e, portanto, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dou-lhe as boas-vindas. Nós consideramos que é uma escolha muito feliz. Aliás, o Sr. Presidente do Partido Social Democrata já teve também a oportunidade de o dizer. É uma personalidade política que reúne consensos de vários quadrantes políticos. Tem um enorme currículo, como já foi dito pelo Sr. Presidente da Comissão de Economia. Já esteve nesta casa várias vezes, já foi líder parlamentar, já esteve também no Parlamento Europeu até há um ano atrás e, portanto, também considero, deixem-me fazer aqui uma parte, um homem de muito bom gosto. A última vez que o vi, encontrei-o na minha terra, em Viana do Castelo, não em funções políticas, mas em lazer, o que ainda é mais expressivo, é sinal de que quem gosta vai a Viena e é uma cidade muito bonita para se visitar. Dizer-lhe que, antecipando o resultado de sexta, esperemos que se resolva esta questão da eleição e consideramos que com a sua candidatura ficamos todos a ganhar e, portanto, penso que será, antecipando o resultado, será mesmo o futuro Presidente do Conselho Económico e Social, que é um órgão de extrema importância para Portugal, é um órgão de consulta não só do Governo e também das políticas públicas, mas também é um órgão de consensos, é um órgão onde, disse muito bem, estão representados quase todos os setores da atividade política e da atividade e dos setores sociais, e dos setores económicos e empresariais, e como disse, fixei, está tudo lá. A importância do SES no atual momento ainda assume uma maior importância, porque vivemos tempos muito complicados e tempos únicos em que é preciso, se calhar, uma maior importância dada ao Conselho Económico e Social, onde a sociedade civil terá que
partilhar destas visões e partilhar das decisões, e para nós que também consideramos muito importante. Deixo-lhe ficar aqui 2 ou 3 notas para saber a sua opinião. Nós soubemos ontem, pelo dados europeus, foi também pelo deputado europeu, que há uma possibilidade, uma previsão de retrocesso da economia de 9,8% e que está, face aos dados de junho, de apenas uma diferença de um mês, do Governo de menos 3%, o que é algo que a todos nos preocupa e que se calhar poderá ser ainda muito mais. E no âmbito do SES, e portanto a importância que o SES terá nesta visão, o que é que prevê que possa ser feito com os parceiros todos lá representados para ultrapassarmos esta questão, porque isto depois intercala com a questão da paz social. Também tivemos conhecimento de que desapareceram quase 200 mil empregos em Portugal. A taxa de desemprego está em níveis muito complicados. São quase números a rondar os 400 mil portugueses que não têm, que perderam o seu emprego e, portanto, nesta necessidade de paz social que às vezes se constrói também, não só na concertação social, mas no plenário do SES, o que é que prevê e qual a sua visão sobre estes 2 assuntos que, no fundo, são económicos e sociais, até o nome do SES. Gostaria também de lhe dar nota de que nós temos esta preocupação, são várias as leis do trabalho que vão surgindo, há uma panóplia de leis. No atual momento nós temos que valorizar a precariedade e a baixa salarial. Qual é a sua visão sobre o tema e também sobre a questão da disparidade salarial que no ano de 2018 foi tida entre o salário mínimo do setor público e o salário mínimo do setor privado, que ainda persiste e, portanto, se concorda se há caminho para corrigir essa questão. E, por fim, dizer-lhe que o Conselho de Finanças Públicas também tomou esta semana uma posição sobre, ainda sobre o orçamento suplementar, falando censurando os atropelos à transparência, os obstáculos ao escrutínio público. Muito disto é assunto que também ouvirá falar no SES e terá que criar consensos. Se nos poderá dizer alguma coisa sobre essa sua visão e a importância que o SES tem, e passaria a palavra à minha colega Lina Lopes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra então a Sra. Deputada Lina Lopes. Por favor. Muito obrigado, Srs. Presidentes, Srs. e Srs. Deputados. Permita-me começar por endereçar um cumprimento especial ao Dr. Francisco Assis, candidato à presidência do Conselho Económico e Social, desejando-lhe as maiores felicidades nesta audição e na eleição para o cargo de Presidente, que decorrerá na próxima sexta-feira, dia 10 de julho. A par do conhecimento do seu percurso cívico e político, como agora aqui apresentou, é para nós, Grupo Parlamentar do PSD, mais importante perceber razões e motivações da sua candidatura à presidência do Conselho Económico e Social. Assim, permita-me colocar algumas questões. Em primeiro lugar, como concebe o lugar do SES no seio das instituições portuguesas e que papel considera que deve estar reservado ao Conselho Económico e Social neste contexto e, sobretudo, num período tão difícil para Portugal? E de que forma é que pode ser feito para preservar a paz social? Em segundo lugar, Dr. Francisco Assis, como sabe, na Europa existe o Conselho Económico e Social Europeu, o SES. Pergunto-lhe, muito equiparado ao SES português, pergunto-lhe se não considera desejável diligenciar, no sentido de desenvolver um trabalho de maior articulação entre as duas instituições, de forma a potenciar eventuais sinergias entre estes 2 organismos. Em terceiro lugar, a crise que atravessamos veio novamente pôr a nu as nossas fragilidades em termos de ensino e formação profissional. A situação atual voltou a mostrar-nos a importância da valorização profissional dos nossos ativos, nomeadamente dos trabalhadores portugueses e das empresas, sobretudo na área digital. Assim, pergunto-lhe como vê o contributo que o SES pode dar nas políticas de reforço e estímulo no desenvolvimento de melhores e mais elevadas aptidões profissionais, competências junto do Governo e da Assembleia da República, de forma a aprofundar a capacitação dos parceiros sociais. Quarta questão. Sendo o SES um órgão constitucional de consulta e concertação no domínio das políticas económicas e social, participando na elaboração das propostas das grandes opções do desenvolvimento económico e social, pergunto se considera que a constituição atual do SES reflete o objetivo para o qual foi criado, de acordo com o artigo 92 da Constituição Portuguesa.
Finalmente, a última questão, Dr. Francisco Assis. Enquanto mulher e sindicalista, gostava de saber como pretende ultrapassar a desigualdade de género que prevalece no órgão a que se propõe presidir. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Faz favor, 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento ao Francisco Assis, aqui presente na qualidade de candidato à presidência do Conselho Económico e Social e, sobretudo, um cumprimento pela sua disponibilidade para estar novamente ao serviço de uma função muito relevante no país, colocando toda a sua experiência, todo o seu percurso, toda a sua mundivisão ao serviço desta função e também pela exposição que aqui fez relativamente àquilo que são as principais linhas de força do SES, da sua visão para o diálogo social e para a sua visão sobre o diálogo com a Assembleia da República, parece-me também muito importante. Esta audição ocorre no contexto do processo de eleição dos órgãos externos da Assembleia da República. Sabemos que é muito importante que consigamos fechar esta eleição ainda nesta sessão legislativa e fazemos-lo no contexto de uma crise muito singular, num momento muito singular da nossa vida coletiva, no qual a importância de todas essas instituições é especialmente relevante e é especialmente relevante salientar aquelas de alcance económico e social, como é o caso do SES. E esta relevância, esta pertinência não acontece por acaso. Não acontece por acaso porque os tempos excepcionais que nós vivemos, e aos quais o Francisco Assis fez referência, criou uma crise sem precedentes, uma crise sem respaldo nos manuais de economia, que representa um desafio muito grande no tempo das nossas vidas, não só para o legislador, mas também para os parceiros sociais e também para todos aqueles que, no seio das instituições, refletem sobre todas estas matérias. Nós sabemos que o grande confinamento está a ter consequências globais únicas, sistémicas, inéditas, que atingem todos os países do mundo, que têm um impacto muito grande no mundo do trabalho, em novas dinâmicas no mundo do trabalho que foram referidas na intervenção inicial, e sabemos que é importante responder a essas dinâmicas, de certa forma, como temos vindo a fazer em Portugal, em primeiro lugar com uma resposta à crise sanitária, em segundo lugar com a estabilização da situação económica e social e já agora com a aprovação do orçamento suplementar para este ano e depois prepararmos num contexto de diálogo social, num contexto de enquadramento com todas as instituições, com todos os parceiros, um programa de recuperação económica e social para o qual ninguém está dispensado. Nós sabemos, e o Francisco Assis aqui referiu, é muito importante referir que o SES não é a Câmara Alta do Parlamento, certamente, não é a Câmara Alta da Assembleia da República, mas é um importantíssimo órgão de consulta, de concertação social, para mobilizar esforços, para compatibilizar esforços e, sobretudo, para mobilizar a participação dos agentes económicos e sociais nos processos de tomada de decisão dos órgãos de soberania, como é o caso da Assembleia da República, no âmbito de matérias socioeconómicas, sendo, por isso, por excelência, um espaço participado entre o Governo, entre os parceiros sociais e restantes representantes da sociedade civil organizada. Parece-me também muito importante salientar que neste espaço, tal como em todos os outros onde se debatem matérias relacionadas com o mundo do trabalho, nós não nos deparamos com, de certa forma, representantes em igualdade de circunstâncias. Nós sabemos que quando discutimos as matérias do mundo do trabalho, sabemos que existe sempre uma parte mais fraca da relação do trabalho, existe sempre uma parte mais fraca da relação laboral e é, aliás, para isso que existe a legislação laboral e é para isso que existem os debates em torno das dinâmicas que esta crise tem vindo a suscitar também ao nível da legislação do trabalho. E nós sabemos que esta crise e o contexto em que o SES vai exercer funções num novo ciclo implica um contexto de percepção e debate sobre todas estas mudanças. São mudanças sociais, culturais, comportamentais, mas que têm no cerne, que têm no seu âmago as mudanças e um impacto muito profundo e bastante negativo, podemos dizer, sobre o mundo do trabalho. E aí nós temos os novos e velhos paradigmas do trabalho, porque o dever de recolhimento, a distância social, o confinamento, a quarentena a que milhões de trabalhadores foram obrigados ao longo dos últimos meses, para aqueles que conseguiram manter, aliás, a sua atividade produtiva e não mergulharam no desemprego, significou, é certo, novas dinâmicas laborais, teletrabalho, ferramenta de videoconferência, é certo. Mas
não há propriamente novidade na ferramenta, porque as ferramentas já são antigas, o seu uso, a obrigatoriedade do seu uso funcional é que é, de facto, a novidade, mas implicou a redescoberta do trabalho à distância, implicou mudanças que trouxeram um galgar, um esbatimento de fronteiras entre os tempos de lazer e os tempos de trabalho, a possibilidade de, enfim, de novas perspectivas até de assédio sobre os próprios trabalhadores e é muito importante que nós percebamos que neste novo normal, aquilo que é negativo no novo normal não deve ser aceite e deve ser questionado, deve ser combatido e deve ser problematizado, como é o caso, por exemplo, das dificuldades que o mundo sindical, que os sindicatos, que são fundamentais na intervenção no mundo do trabalho, têm para intervir num contexto individualizado e atomizado de relações laborais, no qual o teletrabalho assume uma preponderância. Obviamente que isto traz também elementos positivos, como é o caso da menor distância, menor tempo utilizado em distâncias entre trabalho e casa, novas tipologias de escritórios, por exemplo, com novas dinâmicas colaborativas, mas as perspectivas positivas devem ser devidamente ponderadas com uma avaliação muito significativa dos riscos que estas novas dinâmicas também trazem e para os quais o SES será certamente muito importante. Por outro lado, sabemos também que esta crise irá trazer uma nova legião de desempregados, uma nova legião de precários e não esquecer, ao longo de todo este tempo, aqueles que não puderam estar em teletrabalho, aqueles que não ficaram desempregados, que não estão precários, mas que foram os trabalhadores dos serviços essenciais, que no atual momento nos parecem tão mais essenciais, o padeiro, o caixa de supermercado, o trabalhador da recolha do lixo, setores tradicionalmente invisíveis dos setores da produção, tradicionalmente mal pagos, tradicionalmente mais precários e que perceberam que, sendo a crise simétrica, porque é uma crise sanitária, os seus impactos, como em todas as crises, são assimétricos, não só entre países ricos e países pobres, mas também dentro de cada sociedade, entre trabalhadores e entre aqueles que mais têm e entre aqueles que menos têm. E, portanto, é preciso um Estado forte para defender esta visão, mas também é preciso diálogo social e é preciso dinamização do debate e incorporação das várias pluralidades que se convocam nesta área. Pelo seu currículo, pelo projeto que aqui apresentou, o Partido Socialista entende que o Francisco Assis oferece todas as garantias no exercício de um mandato baseado no percurso de uma vida, sem nunca deixar de afirmar a sua independência e espírito crítico, que será muito válido e muito importante no contexto que vivemos. Com o Francisco Assis no SES, entendemos que o SES não será propriamente o espaço de opinião do seu Presidente, nem da opinião de terceiros, será um espaço radicado nos valores da pluralidade e da independência na afirmação e na concretização dos consensos necessários na nossa sociedade. Portanto, termino desejando ao Francisco Assis as maiores felicidades, não só na eleição da próxima sexta-feira, mas sobretudo no exercício do seu mandato nas funções que agora irá abraçar, no respeito pelos valores que veio aqui salientar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soeiro, pedir-lhe só um compasso de espera para procedermos ali à higienização do espaço. Faz favor, Sr. Deputado, 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Bloco de Esquerda, cumprimentar o Francisco Assis e saudar a sua presença. E queria dizer que temos, em tempos em que existe uma hegemonia sobre a visão da economia que a reduz muitas vezes, que a sobredetermina as abordagens centradas no orçamento, nas finanças, a própria composição do SES, queremos nós, permite restituir à economia uma visão que a coloca no plano das relações sociais, das relações de produção e como esfera subordinada às necessidades humanas. E já agora também às escolhas políticas sobre essas necessidades humanas. Queria sublinhar também uma coisa que disse no início sobre a prevalência do Parlamento nas nossas democracias e nessas escolhas políticas sobre as necessidades humanas que a economia serve. Porque muitas vezes tivemos esse debate aqui no Parlamento, nomeadamente sobre a legislação laboral, sobre o papel do SES, o papel da concertação social e o papel do Parlamento, que tem, como é sabido, o monopólio, nomeadamente da legislação laboral e das alterações à legislação laboral, e queria saudar
o modo como sublinhou a prevalência do Parlamento numa democracia como a nossa, o que não anula, evidentemente, espaços de consulta, mas que restitui esses espaços àquilo que a Constituição define, que são espaços consultivos. Creio que discutir o futuro do SES nos coloca também, ou nos interpela sobre os desafios da própria representação coletiva dos interesses contraditórios que existem nas sociedades e numa sociedade como a nossa. E temos aqui na sociedade portuguesa um déficit muito grande de organização e de representação coletiva que, aliás, é facilitado, é estimulado pela própria individualização das relações laborais, por pulsões e discursos antissindicais, pela lacuna que existe de cultura do coletivo que não favorecem essas formas de representação, de organização, de associação coletiva que, no fundo, são o que pode dar corpo e representação ao próprio SES. E creio também que, uma vez que esta sessão é para discutirmos a nossa visão sobre o SES e também a sua visão sobre o SES, sobre o Conselho Económico e Social, queria dar apenas 4 exemplos de desafios que nos inquietam. Primeiro, sobre um tema que abordou também, sobre as alterações ao próprio trabalho, às relações de trabalho, ao conceito de trabalho. A uberização e a deslaboralização das relações de trabalho vedam a representação coletiva a segmentos significativos da força de trabalho em Portugal. Há cerca de 10% de trabalhadores que trabalham em plataformas digitais e temos um mar de, provavelmente, cerca de 1 milhão de trabalhadores que são em precários, ou seja, são tratados como se fossem empresários, muitas vezes, não se sentem representados pela representação dos empresários, é-lhes vedado também, na prática, são excluídos da representação sindical. E isto vai acontecendo porque nós temos vindo a acentuar, em nome de uma certa visão da economia, da individualização das relações laborais e da transformação dos patrões em clientes, temos vindo a acentuar a ideia de que o futuro do trabalho passa pela deslaboralização das relações laborais e pela sua transformação em relações comerciais entre prestadores de serviços e clientes. Creio que sem relaboralizarmos estas relações de trabalho, nós não conseguiremos reconstruir a representação coletiva neste campo. Segunda nota, segunda preocupação, segundo desafio, a representação do trabalho não remunerado de que a sociedade depende. As nossas sociedades assentam grandemente num volume muito importante de trabalho não remunerado e não reconhecido, mas que é essencial para a reprodução da vida, como aliás ficou ainda mais patente com a crise pandémica que nós vivemos. Estou a falar do trabalho doméstico, estou a falar do trabalho dos cuidados. Em Portugal, 80% dos cuidados informais são prestados de forma gratuita, normalmente por familiares, mas também por redes de vizinhança. E em sociedades familialistas como as nossas, que não codificaram os cuidados como um direito e que os remeteram, seja para a esfera da sociedade civil, impulsionada e financiada pelo Estado, da sociedade civil secundária, digamos assim, seja para a esfera das famílias, e quando falamos da remissão dos cuidados para a esfera das famílias e, portanto, da sua não codificação como um direito a ser realizado pelo Estado, como acontece, por exemplo, com os cuidados de saúde, estamos a falar naturalmente de uma sobrecarga das mulheres, porque são elas que no contexto familiar assumem grande parte destas tarefas. Só muito recentemente os cuidadores e as cuidadoras informais começaram a ver este trabalho invisível, não remunerado, não reconhecido, a ver este trabalho reconhecido para efeitos legais, por exemplo, através do Estatuto dos Cuidadores Informais, que começa agora a dar os primeiros passos. Mas todo este universo não tem nenhuma representação no Conselho Económico e Social. Pergunto-lhe se este universo que corresponde a cerca de 800 mil portugueses e portuguesas que prestam cuidados, que começam agora a ter as suas formas de associação e de representação, se não faria sentido, na sua opinião, que pudessem passar a ter também uma voz no SES. Terceira nota sobre a questão da pobreza. A pobreza já foi formalmente reconhecida como uma violação dos direitos humanos pelo Parlamento português. Quando discutimos aqui o Orçamento de Estado, avaliamos o impacto do orçamento em várias dimensões, mas ainda não avançamos em Portugal para uma coisa que existe noutros países, que é a avaliação do impacto sobre a pobreza. Ou seja, em cada discussão do orçamento, em cada discussão de um projeto legislativo, nós podíamos ter essa medida do poverty proof, para usar a expressão inglesa que se usa, por exemplo, na Irlanda, onde este sistema existe, e pergunto-lhe se não daria uma centralidade ao debate da pobreza e se isso não poderia ser também uma missão do SES, fazer esta aferição do impacto das medidas, nomeadamente dos orçamentos de Estado, porque se pronunciam sobre o Orçamento de Estado, o impacto destes instrumentos na diminuição, na mitigação, na erradicação ou, pelo contrário, no aumento
da pobreza e se isso poderia ser eventualmente uma competência a atribuir ao SES. E finalmente, a desigualdade de género. É evidentemente um tema transversal, mas que passa também pela representação. E o SES é extremamente masculino. Ou seja, não é uma representação da sociedade portuguesa, um Conselho Económico e Social que tem um número tão avassalador, uma proporção tão desigual, tão avassaladoramente desigual do ponto de vista de género. Nós aqui já discutimos, o Bloco de Esquerda chegou a apresentar uma proposta para que na indicação e na composição do SES se aplicasse a paridade sempre que as organizações indicassem mais do que uma pessoa. Naturalmente, com uma pessoa só é difícil que esse critério se sobreponha à escolha. Mas há vários setores que indicam mais do que uma pessoa. Para nós é incompreensível os argumentos que foram utilizados na altura para rejeitar esta proposta, que é nós não podemos interferir na autonomia da designação, são os mesmos argumentos que foram utilizados historicamente para rejeitar as cotas. E pergunto-lhe se o Francisco Assis estaria de acordo ou estaria contra uma proposta neste sentido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. É o Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada Diana Ferreira, que eu não estou a ver na sala, não sei se vai entrar por videoconferência. Não vai intervir. Muito bem. Portanto, sendo assim, é o Grupo Parlamentar do CDS-PP. O Sr. Deputado João Almeida, faz favor, 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sr. Dr. Francisco Assis. É um prazer enorme reencontrá-lo aqui na Assembleia da República. Eu queria dizer, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, que o cumprimentamos e que lhe reconhecemos, enquanto parlamentar nesta Assembleia, o facto de, em períodos difíceis, em períodos de rupturas difíceis na nossa democracia, incluindo dissoluções do Parlamento, que nunca foi no diálogo com o Partido Socialista, cuja bancada era liderada pelo Dr. Francisco Assis, que houve qualquer foco de tensão ou ruptura, muito pelo contrário. Houve sempre, da parte, mesmo quando estavam extremadas as relações, por exemplo, entre um governo maioritário do Partido Socialista e uma oposição de partidos nos quais se incluía o CDS, havia a certeza que era sempre possível, do ponto de vista da construção de pontes, de diálogo e de entendimento democrático, encontrar no líder parlamentar do PS, Francisco Assis, essa serenidade e essa disponibilidade para que o Parlamento continuasse a ser aquilo que tem que ser, a casa de todas as diferentes posições que democraticamente conquistaram essa representação, mas também a casa em que os consensos e a articulação deve fazer sentido. E, portanto, nós encaramos como naturalmente positiva esta indicação para a presidência do Conselho Económico e Social. Vemos isso com naturalidade e saudamos o Partido Socialista por ter percebido que tinha que apresentar alguém à altura do desafio que neste momento tem e, portanto, o Partido Socialista também merece o reconhecimento por isso. Como se viu na intervenção inicial, o Dr. Francisco Assis, chegando ao Parlamento Português, teve aquela tentação para os bons debates que aqui sempre travou e para os bons debates, muitas vezes discutindo questões de fundo na nossa sociedade, indo um bocadinho para além da espuma dos dias e do tema do dia, passando para o enquadramento mais estrutural, muitas vezes até filosófico, daquilo que é a nossa posição enquanto portugueses e a nossa posição enquanto europeus e os desafios que temos. E por isso eu ia falar de 3 grandes questões sobre as quais gostava de o ouvir. A primeira tem a ver com o papel da concertação social. A concertação social, nós podemos discutir, como ainda agora ouvimos na intervenção do Sr. Deputado José Soeiro, o primado da concertação social ou o primado do poder legislativo. O que não podemos pôr em causa é a importância que teve na construção dos equilíbrios que existem hoje em dia em Portugal, a concertação social. Os acordos construídos na concertação social. Aquilo que foi tantas vezes a transposição dos acordos construídos na concertação social para aquilo que era depois a consequência parlamentar ou governamental da aplicação desses acordos. Nunca o país andou para trás quando seguiu esse caminho. E eu diria também que nunca o Partido Socialista se afastou
muito desse caminho e, portanto, o Partido Socialista, que nós entendemos que mais contribuiu para este desenvolvimento social e económico do país, foi aquele que confiou também sempre na concertação social. Nós sabemos que o Presidente do Conselho Económico e Social não é o Presidente da Comissão Permanente de Concertação Social e, portanto, não confundimos uma coisa com a outra. Mas achamos importante saber qual é a visão que o Presidente do Conselho Económico e Social tem sobre o diálogo social. E se é preferível aquilo que aconteceu durante muitos anos com governos de diferentes orientações partidárias, em que o primado da concertação social vigorava respeitando a soberania da Assembleia da República para concretizar do ponto de vista legislativo aquilo que era acordado, ou aquilo que aconteceu, por exemplo, nos últimos tempos, com alterações à legislação laboral no Parlamento, contrariando aquilo que tinha sido acordado na concertação social, e alterações do salário mínimo nacional promovidas pelo Governo, também sem uma harmonização prévia em concertação social. Isto salvaguardando que não está em causa o mérito das decisões do Parlamento ou das decisões do Governo. O que está em causa é a importância de procurar conciliar aquilo que são decisões políticas com aquilo que é o encontro de vontades na concertação social. Depois, uma questão que tem a ver, por exemplo, com o programa da presidência alemã, ontem apresentado aqui no Parlamento, mas que tem a ver com muito mais com um desafio europeu que acho que faz sentido colocar. A Europa, enquanto projeto, não pode ficar pela descarbonização e pela digitalização. São desafios importantes. Mas aquilo que fez a Europa em que vivemos hoje em dia, a economia social de mercado que teve na base, aquilo que foi uma construção de um projeto económico e social por democratas cristãos, por sociais-democratas, todo esse trabalho de desenvolvimento que fez com que a coesão social na Europa, mesmo em momentos de crise, fosse maior do que em qualquer outra parte do mundo, é algo que, do ponto de vista do projeto europeu, deve ser mantido. E, portanto, a ambição que, por exemplo, põe a presidência alemã no sentido de o resseguro para o subsídio de desemprego, para que possa haver uma resposta europeia em situações de choques assimétricos, em que países estão especialmente vulneráveis e que um resseguro do subsídio de desemprego possa responder nessa coesão. Mas indo mais longe até na possibilidade de articulação de sistemas sociais para que haja maior convergência desses sistemas sociais ao nível europeu, se considera ou não que esse deve ser um caminho e que Portugal se deve empenhar no sentido de promover esta nova ambição social no contexto europeu. Última questão tem a ver com um problema estrutural do país e que obviamente também não pode escapar àquelas que serão as discussões no Conselho Económico e Social. A nossa evolução demográfica e o reflexo que essa evolução demográfica tem nos nossos sistemas sociais. O impacto que tem o envelhecimento populacional no nosso sistema de segurança social e no nosso sistema de saúde. A importância de conseguirmos, em tempo útil, encontrar soluções, não só para tentarmos inverter, mas isso sabemos que demora mais tempo, tentarmos inverter o declínio demográfico que vivemos já há algum tempo, mas para conseguirmos a coesão e a sustentabilidade dos nossos sistemas sociais, para que não percamos aquilo que conseguimos conquistar ao longo de tantos anos e não façamos uma coisa que, do ponto de vista do contrato intergeracional, seria incompreensível, que era estarmos a exigir a alguma geração aquilo que não somos capazes de construir para lhe dar na velhice. E, portanto, acho que este é um enorme desafio do ponto de vista daquilo que é a política económica e social em Portugal e era o último desafio que lhe deixava em jeito de questão, desejando também as maiores felicidades no desempenho das funções, caso sexta-feira tudo corra como prevemos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu julgo que não estão presentes na sala nem online representantes do PAN ou do PEV. Assim sendo, terminamos esta fase, que é a fase da ronda pelos grupos parlamentares. Intervieram 4 grupos parlamentares, portanto, haverá agora uma resposta conjunta do Sr. Dr. Francisco Assis em tempo equivalente, isto é, 28 minutos. Eu vou pôr esta coisa aqui a zeros, porque o meu colega Pedro Coimbra esqueceu-se. Sim, era aos 15. Bom, vamos começar nos 15, portanto, juntamos-lhe
juntamos-lhes mais 28 minutos, dá qualquer coisa perto dos 43, 44 minutos. Sr. Doutor, tem a palavra. Muito obrigado. Desta vez, presumo que não serão precisos os 28 minutos. Eu quero agradecer todas as intervenções e perguntas, todas elas de grande qualidade e de uma pertinência inquestionável. Vou responder por ordem, não é? E procurar responder a todas as questões. Se falhar alguma coisa, agradecia que me alertassem, procuraria responder. Em primeiro lugar, agradecer as palavras dos senhores deputados do PSD e também agradecer, através deles, as considerações que o líder do PSD, o Dr. Rui Rio, fez a respeito da minha candidatura à presidência do SES, que foram extraordinariamente simpáticas logo no dia em que foi anunciada essa candidatura. A primeira questão que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira me colocou foi sobre a questão das previsões ontem anunciadas pela União Europeia em relação ao crescimento das várias economias europeias. É uma previsão mais negativa do que aquela que tinha sido feita anteriormente. É um problema global europeu. Estamos perante uma situação nova, porque nós não estamos perante uma situação que afete apenas alguns países europeus. É uma situação que hoje afeta praticamente todos os países europeus, uns mais, outros menos. Esta evolução vai depender muito da evolução da crise pandémica. É por isso que, neste momento, todas as previsões têm um alcance muito relativo. Se houver uma segunda vaga, se essa segunda vaga tiver consequências mais dramáticas, evidentemente que a situação será muito pior. Se não houver, não será tanto. Nós, neste momento, ainda não estamos. Eu tenho lido vários economistas de vários países sobre este assunto e vejo posições relativamente diversas. Há quem ache que a recuperação se vai fazer, porque a crise, apesar de tudo, é uma crise diferente das crises anteriores, que a recuperação pode ser mais rápida. Há quem hoje esteja mais... Acho que quem há uns dias atrás tivesse essa posição e hoje já tem uma posição mais pessimista, isto em relação ao quadro europeu em geral. O que ninguém tem dúvidas é que a situação é uma situação complicada. E que isso tem consequências, porque se tivermos uma recessão desta ordem, isso significa que vamos ter problemas do ponto de vista económico, do ponto de vista do funcionamento das nossas empresas, do ponto de vista do emprego, da redução do emprego. Vai o Estado ter dificuldades, naturalmente, do ponto de vista orçamental, quer do ponto de vista das receitas que tenderão a diminuir, das despesas, que os tipos de aplicação dos mecanismos que automaticamente, dos estabilizadores automáticos, acabam por levar a um aumento significativo das despesas. Portanto, estamos perante um quadro que é, evidentemente, um quadro que nos deve, a todos nós, suscitar preocupação. Eu creio, francamente, pelo que tenho lido, que na sociedade portuguesa há essa preocupação, que toda a gente já percebeu que há aqui um quadro complicado e até quero aproveitar para destacar, enquanto alguém que tem estado fora da vida política, para destacar a forma como os nossos principais responsáveis políticos têm procurado estabelecer alguns consensos que me parecem importantes neste domínio e que até foram um exemplo a nível europeu. Vários países, noutros países, se referiu como um exemplo o facto de, em Portugal, se ter percebido que a situação era de tal maneira grave, e não é mais grave nem menos grave do que na realidade dos países europeus, mas era de tal maneira grave que isso exigia algum esforço de aproximação de posições, o que não significa que as pessoas deixassem, por isso, simplesmente de pensar de forma diferente, porque pensam, ainda bem, a democracia é isto mesmo, mas que há momentos em que tem que haver uma especial disponibilidade para alguns consensos. E em Portugal houve. E isso é algo que é muito importante. Basta comparar com países aqui mesmo ao lado para ver como isso foi importante nos últimos meses. E por isso, nessa perspectiva, julgo que todos estamos conscientes das dificuldades que aí vêm. Falou também da questão da destruição do emprego, é óbvio, e penso que nós temos que estar atentos. Em particular, isto não vai afetar todos os setores de igual maneira e nem vai afetar todas as regiões de igual maneira. Não é? Já percebemos que há setores que vão ser mais afetados do que outros e que há regiões que vão ser muito mais afetadas do que outras. O que se passa hoje na região do Algarve, por exemplo, é uma coisa que nós temos que estar todos atentos e tem que haver um esforço de solidariedade nacional dirigido para aquela região, porque o Algarve foi muito importante em muitos momentos, quando nós dependíamos muito do turismo, quando o turismo, de facto, foi um elemento fundamental no crescimento económico do país. O Algarve teve aí um papel fundamental. O Algarve agora é claramente das regiões mais afetadas por esta crise, porque o turismo é dos setores onde ela se vai manifestar de forma mais incisiva e, porventura, até durante mais tempo. Também não é possível fazer grandes previsões, mas, porventura, durante mais tempo. E pode até isto originar algumas modificações comportamentais que levem a uma redução significativa dos fluxos turísticos durante algum tempo. Eu julgo que a prazo isto tudo vai mudar, mas durante algum tempo, e nós temos que ter uma especial atenção para o que se passa nessa região do país. E há outros casos que poderia aqui citar, mas este é talvez o caso mais evidente, e eu vim há bocado de ouvir uma declaração de alguém, de um responsável do Algarve, que gera uma declaração de desespero pela situação com que estão confrontados. Portanto, estou de acordo com isso. Quanto com essa preocupação. Quanto
às questões da concertação social, uma pergunta que foi feita, eu sou, obviamente, eu sou politicamente, tenho a minha identidade, que é conhecida, eu insiro-me na tradição do socialismo democrático e da social-democracia europeias, não é? Portanto, o socialismo democrático e a social-democracia, a partir de determinada altura, apostaram fortemente na concertação social. Não são movimentos que neguem a importância da conflitualidade social. Pelo contrário, as sociais-democracias europeias reconhecem que há conflitualidade social. Só que essa conflitualidade social pode ser devidamente tratada e, na maior parte dos casos, resolvida de forma a permitir um crescimento global das respectivas sociedades. E se nós olharmos para a Europa, verificaremos facilmente que os países mais desenvolvidos são os países onde a concertação social avançou mais. E os países menos desenvolvidos foram aqueles onde a concertação social avançou menos. Portanto, nós temos aqui um dado empírico, histórico. É só olhar, é observar. A concertação social não pode significar a anulação da vontade de uma das partes, nem o esmagamento daquela que é sempre a parte mais frágil. Porque isso estou inteiramente de acordo com quem aqui, o deputado Tiago Barbosa Ribeiro, que disse que há uma parte mais... Por isso é que tem que haver uma legislação laboral de proteção dessa parte. E por isso é que o direito laboral teve a evolução que teve durante longas décadas. Mas, tendo isso em consideração, quem apostou na concertação social, de facto, avançou mais do que quem não apostou na concertação social. E, normalmente, não se aposta na concertação social por arcaísmo das diferentes partes eventualmente envolvidas no processo. Isto não significa, indo também à questão do Parlamento, que eu não considero evidentemente, mas isso é um dado adquirido, que é o primado da soberania parlamentar, é indiscutível. É tão indiscutível que mesmo os acordos de concertação social só têm sentido, no que diz respeito à legislação, se depois o Parlamento os aprovar ou os aprovar. Portanto, eu sou a favor dessa prevalência do Parlamento e da importância do Parlamento não alienar as suas responsabilidades nesse domínio e de discutir intensamente esses assuntos, porque a sede da representação nacional é aqui. Esse é um dado que não pode ser nunca escamoteado. A concertação social é muito importante, mas a sede da representação nacional é o Parlamento. Isso nunca podemos perder de vista. É aqui que estão presentes aqueles que foram eleitos e que representam os vários segmentos, as várias forças políticas, as várias correntes político-ideológicas que estruturam a sociedade portuguesa. E, portanto, agora, o que eu desejaria era que eles se articulassem, não é? E normalmente também é isso que acontece, é que haja uma boa articulação entre uma coisa e a outra. Pela minha parte, o Sr. Deputado João Almeida lembrou bem que o Presidente do SES não tem competências particulares nesse domínio, porque quem tem a competência de comandar o processo de concertação social é o Primeiro-Ministro, que delega em algum membro do Governo. O Presidente do Conselho Económico e Social pode ter alguma influência, pode, enfim, exercer alguma influência junto dos diferentes protagonistas deste processo e certamente que eu procurarei fazê-lo, na sequência, aliás, do que foi feito ao longo dos anos. Eu recordo-me bem de ser aqui deputado e ter responsabilidades na condução do Grupo Parlamentar do PS e de receber várias vezes presidentes recordo-me, por exemplo, de várias vezes receber aqui o Dr. Silva Peneda, na altura, na última fase em que eu fui líder parlamentar, era o presidente do SES e várias vezes falei com ele aqui no Parlamento sobre os mais diversos assuntos que se colocavam então ao SES e à vida política em geral. Sobre as leis do trabalho, a questão da precariedade é obviamente uma questão, vários intervenientes falaram nisso. A precariedade é hoje, as economias evoluíram num sentido em que o problema da precariedade é um problema que está aí e que vai ficar e tem que ser entendido, porque a precariedade coloca, de facto, questões novas, nomeadamente a nível da representação sindical, a nível da representação institucional. Já sei, depois eu responderei, mas é um tema que realmente é pertinente e eu dei-me conta disso quando analisei quem eram os membros do Conselho Económico e Social. Portanto, é óbvio que há aqui problemas novos que nós temos que tratar também com abertura de espírito, com a consciência do seguinte. Eu acho que a história é uma evolução em que... Uma evolução, quer dizer, isso não vou entrar agora, diz que essa história toda ela é evolutiva, mas quando passamos para um patamar diferente, há coisas que ganhamos e há coisas que perdemos, e temos que ter noção disso. E das coisas que perdemos temos que fazer um esforço para minorar os efeitos negativos ou até para os resolver. Eu não tenho uma visão nem catastrofista, vamos caminhar para um mundo pior, não vamos, felizmente até temos caminhado nas últimas décadas para um mundo bastante melhor, mas também não tenho uma visão idílica, estamos a caminhar, tudo o que se conquista, tudo é bom, as novas relações laborais são boas, a nova economia é boa, porque sei que ela gera também no seu processo a destruição de muitas coisas que eram muito importantes. E em alguns setores gera perdas, objetivamente. E nós temos que ter uma visão solidária geral e temos que olhar para esses setores. A questão da disparidade salarial não é um problema da generalidade das nossas democracias. Eu acho que as democracias exigem
eu julgo que a democracia se assentam em vários princípios, mas há dois princípios essenciais. O princípio da liberdade, que é o princípio fundamental, a autonomia, e o princípio da igualdade, que é um princípio absolutamente essencial também. Quando essa desigualdade assume determinadas dimensões, nós começamos a ter comportamentos em que a democracia progressivamente se transforma numa espécie de oligarquia. Eu estou à vontade para dizer isso porque, como sabem, não sou um grande defensor de uma intervenção excessiva do Estado na economia, nem nada disso, mas também não sou um defensor do contrário. Eu olho, por exemplo, hoje para uma grande democracia, como é a democracia, sobre muitos aspectos, como é a democracia americana, e vejo muitas vezes o risco de surgimento na democracia americana de componentes oligárquicas que são extraordinariamente perigosas. E, portanto, este é um problema que nós temos que enfrentar, porque isso também especifica as nossas democracias europeias. A senhora deputada Lina Lopes fez-me também questões muito específicas e vou procurar responder a todas elas e agradecer as suas considerações iniciais. Como é que conceber o lugar do SES no seio das instituições portuguesas, precisamente como um lugar em que se discute, em que se pensa e em que se produz não apenas o pensamento imediato que decorre da necessidade de acorrer a solicitações que nos sejam feitas por organismos públicos, mas também ir um pouco mais longe. Eu acho que o SES pode ter uma visão prospectiva. Uma das questões que se me coloca é o SES pode ser um grande local de projeção, de pensar o país nas suas diferentes componentes. Não? A questão demográfica, que já aqui foi referida, o SES já tem dedicado muita atenção a isso, mas as questões da modernização da nossa economia. Nós hoje todos achamos que é preciso alterar um bocadinho o rumo dos nossos modelos económicos. Ora, isso tem que ser pensado. Eu acho que estes tempos são tempos de imaginação, tem que ser tempos em que tem que se apelar a uma coisa que é fundamental no ser humano, que é a imaginação individual e imaginação coletiva. A imaginação coletiva só se alcança se nós tivermos instâncias públicas onde seja possível colocar os vários setores a conversar uns com os outros. E, portanto, eu acredito que isso seja muito importante. Eu não acredito em grandes planos, no sentido de modelos, de planificar, a economia vai ser assim ou assado, mas acredito que é preciso ter uma visão perspectiva. Isto não funciona só por uma espécie de espontaneísmo. Há uma lógica espontânea do mercado, por exemplo, que tudo regula e tudo resolve. Isso não é assim. Não há nenhum país que tenha sucesso que tenha funcionado assim, nem aqueles que fazem a apologia radical do mercado. Eu sou um grande defensor da importância do mercado, como sabem, mas, ao mesmo tempo, tem que haver visão perspectiva. Tem que haver o caso alemão, por exemplo, o caso alemão, que é, de facto, a economia mais sólida e liderante do espaço europeu, é precisamente um caso em que eles pensam o futuro. Pensam o futuro e, quando é preciso ter uma intervenção, intervêm, precisamente a pensar o futuro, mas não pensam o futuro isoladamente, pensam o futuro pondo as pessoas a falar umas com as outras, apostando muito nesse esforço de concertação a todos os níveis. A segunda questão era a questão do ensino e formação profissional. É uma questão fulcral, é evidente que é fulcral, e nós agora bem temos noção disso. O país já evoluiu muito nesse domínio. Eu tenho uma visão positiva. Sou aqueles que acham que o país evoluiu extraordinariamente. Faço parte de uma geração que acompanhou toda a evolução da democracia portuguesa. Tinha 10 anos quando se deu a Revolução de 74, portanto, acompanhei todo o processo e a transformação que se verificou é absolutamente extraordinária, não é? Sob os mais diversos pontos de vista. Não acho que nós tenhamos falhado em nada. Agora, é evidentemente que há setores em que as coisas podiam ter corrido melhor e devem correr melhor. E quando se fala de novas oportunidades que se colocam, temos que ter muito critério na forma como aplicamos as coisas, e a formação profissional é uma delas. A questão da Constituição atual do SES, pois parece-me que tem que ser, provavelmente terá que sofrer alterações, e temos que dialogar sobre isso, e todas as sugestões serão bem-vindas, porque há aqui, também já verifiquei que há alguns setores que não estão devidamente representados. A questão da desigualdade de género, temos que a superar, portanto, a desigualdade de género supera-se de duas maneiras. Há uma parte voluntarista, isto é, podemos definir, e essa temos que a fazer. Portanto, eu assumo o compromisso de me empenhar em que nas vice-presidências haja mulheres, que nas comissões haja mulheres, portanto, tudo aquilo que possa depender da nossa ação voluntarista no próprio SES, empenhar-me em que isso aconteça. No que não depende disso, é um processo mais difícil, mas é que temos que lutar, precisamente, porque ainda há muita desigualdade de género. Eu acho que já escrevi várias vezes sobre isso e defendo sempre isto, que a afirmação dos direitos das mulheres foi dos 2 ou 3 grandes acontecimentos do século XX e que se vai produzindo no século XXI. É, de facto, e foi uma vitória extraordinária, de facto, uma vitória civilizacional. Mas ainda está muito longe de estar concretizada em muitos setores, tenho plena consciência disso, e, portanto, é uma luta que tem que ser permanentemente travada e que vejo também, felizmente, que há hoje um certo consenso em relação a isso. Olhamos para partidos mais à direita ou mais à esquerda e, nesse aspecto, há um relativo consenso sobre isso e isso parece-me muito importante. Portanto, estarei atento a essa questão. O Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Partido Socialista,
fez-me algumas perguntas, fez considerações com as quais estou de acordo, explanou considerações gerais sobre a situação que está colocada pela pandemia, com as quais estou de acordo. É óbvio que estas crises têm o condão de tornar algumas coisas mais evidentes. Por um lado, mudam algumas coisas, mas também tornam mais evidentes tendências que já existiam anteriormente. E, portanto, eu julgo que nós temos que ter aqui uma grande preocupação em estar atentos ao que está a mudar, seja o teletrabalho, as consequências do teletrabalho, porque o teletrabalho é algo que suscita novas possibilidades e vantagens inquestionáveis, mas também traz consigo muitos riscos e temos que estar atentos a uns e a outros, para valorizar uns e tentar evitar outros. Eu tive a experiência, eu dou aulas, estive a dar aulas este ano e tive este segundo semestre a dar aulas através online, à distância, e é muito exigente, devo dizer-vos que foi uma experiência muito exigente, muito mais exigente do que dar aulas. Portanto, dar aulas, os alunos estavam à minha frente, lá explicava, lá solicitava a participação, ali é muito mais difícil, a relação é muito mais... Embora estive ontem, por acaso, a corrigir as frequências e, curiosamente, os resultados são bons. Portanto, eles conseguiram superar as dificuldades, porque os resultados... Eu estava com muita expectativa para ver quais seriam os resultados, felizmente, são bons, são iguais ao que eram, portanto, não houve aí grande mudança. Portanto, todas as questões que colocou são questões que eu compartilho e são preocupações que eu compartilho e que certamente o SES vai compartilhar em absoluto, quer dizer, também na sociedade portuguesa há noção de que esses temas. Também a ideia de que aquele espaço não é um espaço apropriável por ninguém. É um espaço em que temos, de facto, de criar condições para que dali saia qualquer coisa que seja o produto de uma reflexão participada. Isso eu já disse na intervenção inicial e saliento agora. Eu não acredito em soluções demiúrgicas para coisa nenhuma. Não. Acredito em soluções participadas, que resultem de um debate, que resultem de uma discussão. E dessa discussão e desse debate surgem soluções. Acredito nos méritos da discussão e do debate entre os diferentes intervenientes e estou convencido que no espaço do SES encontraremos isto. O Sr. Deputado José Soeiro coloca-me várias questões muito interessantes e muito pertinentes. Aliás, leio sempre os artigos e acompanho e sei muito bem a importância que dedica a estes temas e a importância do contributo que dá para a resolução dos mesmos. Nem sempre estaremos de acordo, como é natural, mas talvez estejamos mais vezes do que se poderia pensar à partida, porque há muitas coisas em que compreendo, pelo menos a forma como coloca as questões e o mérito de colocar as questões. É óbvio que há uma alteração. Há uma coisa que disse que é muito importante. Há interesses contraditórios. É evidente que há interesses contraditórios. Por isso é que eu digo, a concertação é justamente isso. A concertação não é a anulação das contradições. A concertação é a busca, é a aproximação de posições, sabendo que há interesses contraditórios e que eles têm que ser devidamente vistos. E que nem sempre os equilíbrios são precários. Não é? E, portanto, temos que estar sempre atentos a tudo isso. Os equilíbrios não são definitivos, são equilíbrios muito precários e nós temos que acompanhar esse processo todo com o devido cuidado. Portanto, eu estou inteiramente de acordo com essa questão e também com a forma como definiu e caracterizou o SES, porque acho que é um bocadinho isso que referiu. Primeira questão, a alteração do conceito de trabalho e o problema que coloca, que é um dos problemas mais candentes que se colocam nas nossas sociedades contemporâneas neste domínio, que é de facto a questão que, para usar a sua expressão, a deslaboralização das relações de trabalho. É um problema sério. Eu acho que não há ninguém que tenha atenção a estes assuntos que não perceba que este é um problema sério. Porque nós podemos caminhar para uma atomização tão completa das sociedades, com perda da importância daquilo que poderíamos definir com alguns corpos intermédios, que, usando esta expressão, que é polémica, mas enfim parece-me razoável, que isso pode originar modelos de organização social cheios de problemas graves, porque tem que haver um mínimo de representação que supere a mera expressão de vontades individuais para que haja possibilidade de concertação. A concertação não é possível se de facto de um lado estiverem interesses organizados e do outro lado estiverem milhares de pessoas completamente atomizadas e que não conseguem encontrar plataformas de representação conjunta. Aí não é possível concertação nenhuma. Para haver concertação tem que... Eu falei muitas vezes por exemplo, com empresários que me diziam o que eu tenho... Aqui há tempos um empresário dizia-me o que eu tenho a agradecer a não vou dizer quem, a um determinado sindicalista, porque esse sindicalista ajudou-me imenso, porque era importante, era absolutamente fundamental para a minha empresa ter um sindicato forte.
porque isso é um fator que gera a possibilidade de representação dos interesses diversos e de aproximação de posições dos interesses diversos. Se tiver tudo atomizado, temos um problema. E há alguns setores em que isso acontece. E, de facto, e esta crise demonstra. Há setores que estão, de facto, a atravessar, quando vemos, alguns por natureza, são os setores culturais que são expostos, mas vê-se coisas hoje nos setores culturais que são muito preocupantes e que nós temos que estar atentos ao que se está a passar, porque isso pode significar a destruição de um tecido que é essencial para uma sociedade com um mínimo de capacidade de reflexão sobre si própria. Portanto, nós temos que ter essa preocupação. A segunda questão, que está ligada com esta, que é a representação do trabalho não remunerado, temos que ver isso, de facto, porque não há dúvida nenhuma, hoje todos percebemos que o trabalho, por exemplo, o trabalho doméstico, isso tem muito que ver com a questão da desigualdade, porque o trabalho doméstico ainda é essencialmente feito pelas mulheres. Nas novas gerações as coisas já tenderão a mudar um bocadinho, felizmente, mas mesmo assim ainda há aqui uma grande disparidade e nós temos que estar atentos a isso, porque era uma coisa que era dada como adquirida, não é? Nem se questionava. Esse trabalho é, de facto, não há vida sem esse trabalho é essencial e tem que ser devidamente valorizado. Teremos que ponderar teremos que ver como é que poderemos melhorar essa dimensão, esse nível de participação. A terceira questão, a questão da pobreza, é um tema que não pode deixar de estar no centro das nossas preocupações. Infelizmente, ainda há muita pobreza, ainda há muitos setores onde há muita pobreza. E nós verificamos agora, por exemplo, mesmo quando falamos da expansão de uma doença qualquer, ela tem sempre aspectos mais dramáticos quando se aproxima dos setores da sociedade mais pobres do que dos outros. Não é? Isso não há dúvida nenhuma. Portanto, nós temos que continuar preocupados com a questão da... A pobreza é sempre uma indignidade e um escândalo. Não é? E nós temos que combater a pobreza e temos que criar até algum consenso em relação a isso, porque é um problema sério com que o país ainda se defronta. Felizmente, houve também uma grande evolução nesse domínio, mas não podemos estar satisfeitos com o que já fizemos, temos que ir mais longe, temos que combater. E, por último, a questão da desigualdade de género, que também já aqui foi colocada. A desigualdade de género tem que ser combatida. Eu votei aqui várias leis, as leis eu era líder parlamentar em 1997 ou 98, quando nós votamos aqui, creio eu, a primeira legislação que introduzia cotas de representação, não é de representação feminina, porque um dia as cotas podem aplicar-se ao contrário, nós atendemos a isso, mas de género, não é de género, porque um dia também tem que haver um mínimo de representação masculina, não é? A coisa tem que haver, mas nós tínhamos mas na altura era um tema que era saber, que era um tema polémico e é um tema que merecia reflexão. Há coisas que depois se tornam evidentes. Aliás, a história está cheia disso, de coisas que se tornam evidentes, mas que no momento em que as estamos a introduzir são muito polémicas e muito discutíveis. E nós, na altura, tínhamos muitas dúvidas. Eu próprio confesso que tinha algumas dúvidas sobre se aquele modelo era o modelo mais adequado. Hoje estou convencido que foi, porque foi esse modelo que alterou a composição desse plano do Parlamento, das câmaras municipais, e julgo que daí houve a possibilidade das mulheres terem a mesma possibilidade de participação dos homens é que é a questão fundamental. Não é porque diga, bem, um mundo onde as mulheres estão mais representadas é um mundo onde as decisões vão ser muito diferentes. Não sei se são muito diferentes ou não, porque o que contam são os indivíduos, não é? E há mulheres que pensam de uma maneira e homens que pensam de outra, e não é possível dizer as mulheres pensam assim, os homens pensam assado. Isto não tem sentido nenhum. Mas a possibilidade delas participarem, e não tinham essa possibilidade, de facto, o estímulo a que participem, o exemplo para que participem, isso foi muito importante e mudou a vida política portuguesa. Ainda não mudou tanto como nós gostaríamos, mas, embora Portugal já teve, foi dos meus países, então, teve uma primeira-ministra, às vezes esquecemos disso, a Engenheira Maria de Lourdes Pintacil, foi num contexto diferente, mas teve e de resto era uma personalidade da nossa vida nacional, mas de facto, por eleição, ainda não o CDS já teve uma líder, ainda recentemente tinha, portanto, as coisas, e a Assembleia teve uma presidente, a minha amiga Assunção Esteves, que foi, aliás, uma grande presidente aqui da Assembleia da República, é um facto, é um avanço muito importante, mas é um avanço que tem que prosseguir, estou de acordo com isso, nós não podemos de forma nenhuma achar que isto é uma batalha ganha, uma batalha que tem que ser travada todos os dias, é uma batalha de todos nós. Por último, o Sr. Deputado João Almeida, que me colocou questões sobre o papel da concertação social, julgo que já, em primeiro lugar, agradecer as suas considerações iniciais. O papel da concertação social, já respondi a isso nas minhas palavras iniciais, há bocadinho. O programa da presidência alemã, que é um programa que
A chanceler Merkel esteve hoje no Parlamento Europeu a apresentar o programa da presidência alemã, e que é um programa que vai no sentido... A Alemanha é um exemplo de coesão, porque os alemães têm essa... Aliás, o conceito de economia social de mercado é um conceito que vem da democracia cristã alemã, curiosamente. Às vezes é um conceito da democracia cristã, é um conceito que depois a social-democracia alemã leva mais longe, no sentido em que, de facto, reforça muito alguma intervenção do Estado, mas os alemães têm essa capacidade de concertação. E essa capacidade de concertação é muito, muito importante. E é por isso natural que eles projetem esta questão da coesão social. Eu sou daqueles que acho que em Portugal, e tenho dito isso e às vezes não sou bem entendido, mas eu acho que em Portugal há um consenso muito maior do que o que se pensa sobre a importância de um Estado social. O Estado Social não é propriedade de ninguém. E o Estado Social nem deve ser utilizado como... Nunca gostei de o ver utilizado, muitas vezes, como arma de arremesso de uns contra os outros. E várias vezes, até no meu próprio partido, fiz críticas a isso, porque eu acho que o Estado Social... há um consenso mais alargado com o que se pensa sobre o Estado Social. Pois, com certeza que há visões diferentes. A visão que o Bloco de Esquerda terá do Estado Social não será bem a mesma visão que o CDS tem, ainda bem, que para os dois, não é? Que não, para os dois e para a democracia portuguesa, porque é assim que se faz, o debate democrático. Mas acho que há um consenso alargado sobre a importância de um Estado Social em Portugal, porque nós temos consciência do que seria o nosso país sem um Estado Social. E essa até é a diferença da Europa. O Sr. Deputado João Almeida referiu isso. A Europa tem como elemento diferenciador no contexto mundial, o ser uma democracia que valoriza o Estado Social. E isso é alguma coisa que nós não devemos perder. Eu estive 5 anos tive 10, mas agora mais recentemente 5 anos no Parlamento Europeu, e esse é um tema permanente de debate no Parlamento Europeu. A questão do pilar social europeu é um tema constante de debate no Parlamento Europeu, o que significa que há uma maioria na Europa que percebe a importância do Estado Social. É por isso que eu não acho que ele esteja na sua essência, nos seus fundamentos. Eu não acho que o Estado Social em Portugal, alguma vez na nossa vida democrática, tenha estado em causa. Porque se formos ver, mesmo nos momentos mais duros da crise, se formos ver a despesa que foi canalizada para o Estado Social, foi sempre significativa. Podemos discutir se os caminhos deviam ser estes ou outros. Isso é outra história. Isso é outra discussão, já a travei noutras circunstâncias. Mas o Estado Social suscita consenso e nós devemos valorizar esse consenso. E eu valorizarei muito isso no âmbito do SES. A terceira questão, que é a evolução demográfica, também já me referi a ela. O PCP não esteve presente, o Partido Comunista, o PEV e o PAN também não. Teria tido todo o gosto também em responder a esses partidos. Quero agradecer a todos, dizer que foi um bom momento para mim, foi muito interessante regressar aqui por breves momentos. Espero voltar cá, espero ser eleito já agora, e voltar cá mais vezes para debater convosco estes assuntos, partindo deste pressuposto. O centro da democracia portuguesa está aqui e é muito importante que a Assembleia da República funcione de forma a permanentemente suscitar a adesão da maioria dos portugueses, que é o que eu penso. Há sempre uma tendência para dizer mal dos parlamentos em todo o mundo. Nas democracias mais sólidas há uma tendência para dizer mal dos parlamentos, mas há uma coisa que podemos ter. A primeira coisa que fazem os adversários das democracias é fecharem os parlamentos. Tenham eles a orientação que tiverem, a primeira coisa que fazem é fecharem os parlamentos, porque eles sabem que um parlamento aberto é a garantia de que a democracia, melhor ou pior, funciona. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. Francisco Assis, e relevar que se conteve exatamente dentro dos 28 minutos que lhe estavam destinados. Também é importante agradecer a sua presença, agradecer os esclarecimentos e dizer-lhe, também em nome pessoal, que vejo com bastante agrado a sua candidatura. Tenho a certeza que tem todas as condições, não só para ser eleito, como para desempenhar um excelente papel como Presidente do SES. Bem-aja, muito obrigado. Muito obrigado. E os senhores deputados, por hoje é tudo. Até amanhã.